Pessoal da igreja, a paz do Senhor, irmãos, e nessa live a qual nós estamos realizando, nesses dias em qual nós estamos distanciados um pouco da igreja, da reunião com os irmãos, mas não de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele está no nosso meio, Ele está no nosso lar, em todo lugar. Ele diz, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador para que onde estiver, eu esteja também. Então nós cremos que o nosso Deus, Ele se faz presente no nosso meio. Deus tem me dado uma palavra, irmãos, da qual nesses últimos dias, nós vemos aí as lutas, os debates aí entre o povo brigando com o fechamento da igreja, a reunião dos crentes, irmão? Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que um dia iria acontecer, irmão? E no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, tem uma palavra que eu quero deixar para a meditação dos irmãos e também para que os irmãos observem a palavra de Deus. Diz que assim é a palavra: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, nós que temos essa promessa, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando-nos a santificação no temor de Deus. A palavra de Deus diz que vantagem nós temos em ter comunhão com a iniquidade do mundo. Se nós fomos chamados para viver na contramão desse mundo nos dias de hoje. O mundo não está vendo aquela separação entre o povo de Deus e a igreja do Senhor. O mundo aí fora não está querendo, de todas as maneiras, achar que é tudo igual, é tudo certo, é tudo normal. Não é bem assim que a palavra de Deus diz. Olha só, o versículo 17 e 18 que diz: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o conceito de separação do mal é fundamental para o nosso relacionamento entre Deus e o povo, e o seu povo, segundo a Bíblia. A separação das coisas de Deus, irmão, abrange todas as coisas, duas dimensões diferentes. A separação moral, espiritual do pecado, e tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, a justiça e a palavra de Deus. No Novo Testamento, a separação era uma exigência contínua. No Antigo Testamento, a separação do povo de Deus era uma exigência que Deus tinha para com o povo. Quando o povo ia de um lugar para outro, que tinha que atravessar entre um povo e outro, Deus falava, olha, não se faça igual ao povo da terra, o que eles praticam.
para que o povo não caísse em contradição, não caísse em pecado. Né? Adoração aos ídolos, né? Adoração às imagens, os templos que eles faziam, os templos pagãos, né? E tantas coisas, né, que a gente vê que desde a antiguidade já se praticava essas coisas. Né? E o povo de Deus tem que ser um povo diferente. Né? E quando Deus ali ordenou que aquele povo ia ser destruído, né? Não poupou ninguém. Mas hoje nós vivemos numa separação diferente das coisas no Novo Testamento. Né? Louvado seja Deus. O propósito da igreja nos dias de hoje, a atitude nessa separação do mal, deve ser odiar o pecado. A palavra de Deus diz que é para nós odiar o pecado de todas as formas, a impiedade, a conduta da vida corrupta do mundo, né? A oposição à falsa doutrina, que muitas das vezes a gente vê, e como diz, o próprio Jesus disse, olha, vai haver tempo em que os lobos, eles vão entrar entre vós, eles vão estar no nosso meio. Né? E ele só quer tirar o proveito. Né? Mas Jesus diz que eles são os mercenários, que quando eles veem o perigo, eles deixam as ovelhas lá de qualquer forma e fogem. Se retira, fecha as igrejas, né? Igual muitas aí. Hoje você vê a igreja aí com o movimento, as portas abertas. Aí daqui a pouco eles já estão na oposição. Fecha as portas, muda de nome, né? E as ovelhas ficam aí iludidas, outros não querem nem ouvir mais a palavra, ouvir o evangelho, né? A respeito disso. Então, irmãos, os dias de hoje são dias maus que a gente tem que parar para observar certas coisas. Né? O comportamento do crente, o comportamento do povo de Deus. Né? E nós temos que, de todas as formas, tentar preservar, né, o nome da igreja, preservar a nossa vida cristã. Né? Não que nós somos santos irreparáveis, que nós não vamos cometer uma falha, porque todos nós somos falhos, todos pecamos, né? Mas temos a oportunidade do conserto, né, irmão? Que Jesus ele veio para buscar aqueles que estavam dessa forma, doentes, né? Contaminados pelo pecado. No livro de Ezequiel tem uma passagem que também, irmão, me chama muita atenção. Ezequiel 36, o verso 24 a seguir, diz assim, a palavra de Deus. 23, para nós sermos mais presentes na palavra. Diz assim, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tornarei dentre as nações, da vós as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, e vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Louvado seja Deus. Desde a antiguidade, desde os tempos passados, do Velho, do Antigo Testamento, Deus já se exigia
isso de nós, essa separação, né? Para a nossa santificação, para o nosso próprio bem, irmão. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele vem para buscar um povo separado, um povo lavado, remido no sangue dele. E não é de qualquer maneira, irmão, que nós vamos alcançar essa promessa. Não é de qualquer maneira, irmão, que Jesus vem buscar um povo, né? Dizendo que, mas isso não faz mal, isso não, irmão. A palavra de Deus é bem correta, é bem legível, é bem simples, o Evangelho é simples, né? A palavra de Deus diz que se a palavra dele estiver em nós, né, nós estaremos com ele. Mas se ela não estiver conosco, irmão, é impossível a gente alcançar a graça, a beneficência de Deus. Somos lavados, batizados nas águas, né, buscando um caminho novo, né. Assim como a palavra diz no livro de 2 Coríntios mesmo, 5,17, diz que todo aquele, louvado seja Deus, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Todas as coisas, irmão, tem que ser renovado na nossa vida a partir do momento em que nós aceitamos a entrar para esse exército. Temos luta, temos prova, mas temos a promessa de vencermos essa batalha, porque Jesus, ele já venceu por nós. A carnalidade dos últimos tempos está exagerado. As coisas desse mundo, né, o escândalo, né, estão extremamente visíveis aos olhos nus ainda. O respeito, a falta de respeito, a falta de amor, né, a falta de temor a Deus, né, o calor humano, o amor humano tem se esfriado de forma geral. Né. Cada um, os homens hoje em dia, pensam mais em si próprio, né, a respeito de poder. Né. Muitos olham só da altura que ele está, ele não mede o espaço que cabe a ele. Ele quer passar por cima de tudo, de todos, usando os mais frágeis como degrau. E não é assim que a palavra de Deus nos orienta a viver. Amor ao próximo, né? Porque se nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, não chegaremos a lugar nenhum. A palavra de Deus nos revela isso. E muitas das vezes, irmão, nós temos que considerar o nosso próximo melhor do que a nós mesmos. Né? Respeitar ele acima de tudo, acima de todas as coisas, para que nós também tenhamos o nosso espaço. Porque tudo aquilo que nós queremos que os outros façam para nós, por nós temos que fazer primeiro. Né? Nós temos que fazer primeiro para não ter ali o retorno de dente por dente, olho por olho. Né? Praticar a bondade. Não importa nem como, nem a quem. Né? Mas se nós quisermos alcançar a gratidão de Deus, a graça de Deus, nós temos que nos humilhar. Nos humilhar. E se humilhar é uma coisa que ninguém aceita, ninguém quer, né? É muito pouco. Dar uma face para bater e virar o outro lado é bem difícil. Pisar. Se quer saber quem é o seu próximo, pisa no calo dele. Para ver se ele vai aceitar. Se ele aceitar e te perdoar, eu tenho certeza que você ganhou uma alma. Mas se ele não te perdoar, não, você vai ter descer muito em oração, se humilhar demais. Porque ninguém aceita ser humilhado nos dias de hoje.
os jovens, as crianças. Hoje, você faz um ato com um jovem hoje, você pode esperar que ele vai de toda forma procurar revidar, te dar um troco a respeito daquilo que você fez. Não é os ensinamentos que nós tínhamos antigamente, né? É o respeito à pessoa do próximo. Então, irmão, a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas. Mas nós temos que perseverar, irmão, buscar a santidade, né? Porque Deus diz que Ele vem buscar um povo lavado, né? Separado, né? E a promessa nossa é essa, um dia alcançar a terra prometida. Parar, sair fora desse mundo, porque esse mundo, a cada dia ele está caminhando a passos largos para o abismo, né? E a mensagem é essa, que Deus tem colocado no meu coração, é essa. Porque sai do meio deles, separação. Né? E eu creio que o Espírito de Deus que habita em nosso meio, ele vai trazer ao coração dos irmãos a respeito dessa palavra. E que os irmãos tenham uma tarde abençoada na presença de Deus. Que o Espírito continue no vosso lar, nos abençoando. Aqui naquele grande dia nós possamos estar juntos cantando o hino da vitória. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.